Edgar Allan Poe. O famoso autor de contos emocionantes passa um lenço em uma meia em torno do pescoço de uma jovem encantadora. Depois aperta mais e mais. O caso do autor criminoso. Naturalmente, decorre tudo na sua imaginação. O escritor, então, trabalha no seu próximo argumento. Ou terá mesmo acontecido? É possível que um autor, cujo nome é conhecido por milhões de pessoas, Edgar Allan Poe, tenha cometido um assassinato sádico e brutal? E que não só tenha ficado impune, como tenha tido ainda a audácia de escrever mais tarde a esse respeito? Esta a conclusão espantosa a que chegaram os investigadores modernos sobre o crime cujo o autor permaneceu oficialmente por descobrir, desde que foi encontrado no rio Hudson, em Nova Jersey, em julho de 1841, o corpo de uma atraente e jovem morena. Chamada de Mary Rogers, ela tinha apenas 21 anos. Tinha as mãos atadas atrás das costas, fora violada e estrangulada, com um fragmento de renda que possivelmente fora arrancado do seu vestido. Mary estivera empregada na tabacaria de John Anderson, na Broadway, onde fora encarregada da venda de charutos. Ela cortejava muitos das celebridades como atores, escritores e até mesmo jogadores. No seu primeiro desaparecimento, em outubro de 1838, quando trabalhava na tabacaria de Anderson, o incidente ocupara as primeiras páginas dos jornais. 2 semanas mais tarde, ela apareceu com a concisa explicação de que se sentira cansada, pelo que ficara em casa por alguns dias no Brooklyn. O seu assassinato em julho de 1841 produziu uma sensação naquele verão longo e quente. John Anderson, que frequentemente a acompanhava até a casa e deixava antes ela deixar o emprego no ano de 1839, foi considerado o primeiro suspeito. Mary tinha ainda outros admiradores que foram investigados. Um homem chamado Alfred Crommelin, David Payne, que vivia na pensão que a mãe da jovem possuía em Hoboken, na Nova Jersey. A polícia de Nova York e a de Nova Jersey trabalharam árdua e longamente, mas não conseguiram descobrir nada de positivo e finalmente foram obrigados a arquivar o processo. Mais tarde, 18 meses após a morte de Mary ter acontecido, o caso adquiriu uma nova vida, quando foi literariamente imortalizado numa famosa história policial. O mistério de Mary Roche, que apareceu sob a forma de um folhetim na revista de Snowlands Company. O autor Edgar Allan Poe reproduziu fielmente todos os fatos, embora ele transferisse a ação para uma cidade de Paris e mudasse o nome das direções das pessoas a elas ligadas. Mas, tal como a realidade, a obra apresentava um deslance frustrantemente inconcluente. Dupin era o famoso detetive da história, que referia o assassino como um solitário,
quando parecia prestes a nomeá-lo, inesperadamente, a intriga termina com o expediente inconsistente, como se o autor da revista tivesse submetido à censura e eliminado o final por razões desconhecidas, a não ser que Poe conhecesse a identidade do assassino. A luz dos conhecimentos atuais sobre o assunto é estranha, pois o próprio Poe não foi nem sequer investigado pela polícia. Todos quantos, desde a publicação da história, investigaram o crime e concordaram que o escritor deveria ter conhecido Mary Rogers, pelo menos como amigo, no tempo em que ela vendia charutos na tabacaria de Anderson. Poe, que habitualmente vestia de negro e usava uma velha capa do exército sobre os ombros, em recordação de seus tempos de academia militar de West Point, era um poeta de caráter cruel e tortuoso. Foi julgado em conselho de guerra e expulso de West Point por embriagar e pela sua conduta turbulenta. Numerosos biógrafos descreveram suas aberrações sexuais e suas muitas aventuras e intrigas que se revestiam de caráter erótico. Nos seus livros abundam personagens que eram egocêntricos e que se consideravam indivíduos superiores e se arrogavam no direito de entregarem às suas paixões e perversões, sejam elas incesto, sadismo ou assassino. A morte exercia um fascínio especial sobre Poe, principalmente quando vitimava mulheres atraentes, provocando-lhe uma excitação poética, segundo dizia seus amigos. Pensa-se que, no dia 3 de outubro de 1838, o escritor entrou na tabacaria de Anderson e se demorou a conversar com a atraente jovem. A data corresponde a aproximadamente o primeiro desaparecimento de Mary. Teriam vivido então juntos durante essas 2 semanas? Uma vez mais, 3 dias antes do seu corpo ser retirado de Hudson, ela foi vista a passear nos bosques próximos do rio com um homem alto, moreno, de cerca de 26 anos, com sua velha capa que o fazia parecer mais alto do que em realidade era. Poe correspondia facilmente à descrição. Seria então de fato ele? Viciado na bebida e na droga, o escritor morreu em 1849, com 40 anos. Morreu sem nem sequer tido uma vez ser interrogado acerca do assassinato da jovem morena, ao qual supostamente escrevera tão apaixonadamente e com conhecimento muito extenso. Há, atualmente, quem acredite que a verdade sobre a morte de Mary Rogers poderia ainda ser reconstituída peça por peça. Por mais estranho que pareça, no entanto, o processo policial permaneceu arquivado, e as tentativas de realizar uma investigação por criminologistas sérios nunca foi reaberto. Será possível, então, que as autoridades soubessem que a verdade iria chocar o mundo literário? Ou simplesmente não lhe interessou que fosse revelado quem havia participado de semelhante infâmia? O mistério fica no ar.